O Helicobacter pylori, também conhecido apenas como H. pylori, é uma espécie de bactéria que coloniza naturalmente a mucosa do estômago do ser humano. Muitas úlceras pépticas, alguns tipos de gastrite e de câncer no estômago decorrem da infecção causada pelo H. pylori. A maioria das pessoas afetadas nunca chega a manifestar qualquer tipo de sintomas ou complicações relacionadas com essa bactéria. Elas vivem quase exclusivamente no estômago humano e duodeno, sendo o único organismo conhecido capaz de colonizar esse ambiente muito ácido, em parte pela sua capacidade de secretar urease, que transforma a ureia presente no ácido gástrico em amônia, elevando o pH ao redor da bactéria. Para assim possibilitar a colonização, as bactérias têm formato de hélice, daí o nome Helicobacter, e a forma espiralada permite-lhes atravessar com mais facilidade a camada de muco que protege o estômago. A primeira observação de micro-organismo no estômago de humanos foi realizada por Crinets em pacientes com carcinoma gástrico no início do século XX. Em 1994, a National Institute of Health, nos Estados Unidos, publicou uma nota declarando que muitas úlceras gástricas recorrentes são causadas por H. pylori e recomendou que os antibióticos fossem incluídos no tratamento. Também ficou claro nessa publicação que as úlceras duodenais eram causadas pela bactéria Helicobacter pylori. Antes do reconhecimento do papel da bactéria, as úlceras gástricas eram tipicamente tratadas por neutralização ou diminuição da produção do ácido gástrico. Quando esse tratamento era interrompido, as úlceras frequentemente reapareciam. Um tradicional medicamento utilizado no tratamento de gastrites era o subsalicilato de bismuto, mas aí vieram os problemas sérios, pois esse medicamento era tóxico e causava lesões gástricas severas. A bactéria foi inicialmente nomeada de Campylobacter pylorides, posteriormente C. pylori, mas houve uma correção em 1989, pois essa não era uma bactéria que pertencia ao gênero Campylobacter. Então, ela foi classificada em seu gênero, Helicobacter, e essa confusão entre os gêneros dessas bactérias acabou atrasando seus estudos. A infecção gástrica causada por H. pylori é considerada a mais comum das infecções humanas e acomete igualmente homens e mulheres. A hipótese mais aceita sobre o modo de transmissão dessa bactéria é diretamente de pessoa para pessoa, através da via oral-oral e fecal-oral. A H. pylori tem sido encontrada na saliva, placa dentária e fezes, demonstrando que as cavidades oral e fecal estão possivelmente envolvidas na transmissão dessa bactéria. A prevalência da infecção por H. pylori varia muito por área geográfica, idade, raça e está intimamente relacionada com condições socioeconômicas e sanitárias. Os sintomas decorrentes da doença gástrica surgem na vida adulta, entretanto a aquisição de H. pylori ocorre na infância. A bactéria está presente em mais da metade da população mundial, sendo que é mais de 30% da população dos países desenvolvidos e mais de 80% dos indivíduos que vivem nos países em desenvolvimento são portadores dessa bactéria. A infecção pode ser sintomática ou assintomática, quando não apresenta os sintomas da doença. Estima-se que até 70% das infecções são assintomáticas e que aproximadamente 2/3 da população mundial são infectados por bactéria, tornando-se a infecção mais difundida no mundo. As taxas de infecções atuais variam de nação para nação. O Ocidente, Europa Ocidental e América do Norte e Austrália apresentam taxas ao redor de 25% e sendo muito mais elevado em países em desenvolvimento. Além disso, é comum, provavelmente devido às pobres condições sanitárias, achar infecções dessa bactéria em crianças. O sistema imunológico não consegue debelar essas bactérias e, com isso, acredita-se que na ausência de tratamento, a primeira infecção por H. pylori pode persistir por toda a vida.
Porém, nos idosos é provável que a infecção possa desaparecer à medida em que a mucosa do estômago vai se atrofiando e inviabilizando a infecção. O diagnóstico. Existem duas maneiras de fazer o diagnóstico: os testes invasivos e os testes não invasivos. Geralmente, esses testes para diagnosticar o H. pylori são testes invasivos, como análise de biópsia obtida durante o exame endoscópico. Os testes não invasivos incluem o teste sorológico, teste respiratório da ureia e o teste de excreção urinária da amônia. Com o avanço das técnicas de análise de ácidos nucleicos, o diagnóstico de H. pylori tem sido feito também por reação em cadeia da polimerase, o PCR, em conjunto com a análise histológica, resultando em alta sensibilidade e especificidade. O tratamento. O tratamento indicado inclui os antibióticos metronidazol, claritromicina, amoxicilina e tetraciclina, e um inibidor de bombas de prótons, como omeprazol, lansoprazol ou pantoprazol, mas ainda não há um regime padrão para o tratamento, haja visto que muitos pacientes têm a infecção não controlada com o tratamento indicado e a bactéria e suas manifestações retornam. Vários fatores contribuem para essa taxa baixa de cura após tratamento da infecção por H. pylori, incluindo a ineficiência da penetração do antibiótico na mucosa gástrica, a inativação do antibiótico pela secreção ácida do estômago, a falta de adesão do tratamento pelo paciente e, principalmente, aumento de cepas dessas bactérias resistentes aos antibióticos. Ainda, o estilo de vida também pode influenciar na extensão da infecção por H. pylori e no tratamento. Já os tratamentos naturais envolvem plantas medicinais e produtos naturais que trazem bons resultados no tratamento da gastrite e da infecção por H. pylori. Alguns dos tratamentos e principais tratamentos naturais para o H. pylori. Espinheira santa possui ação anti-ulcerogênica, diminui a acidez estomacal e alivia as dores estomacais. Própolis tem ação antibiótica. Guaçatonga tem ação cicatrizante. Alcaçuz reduz a acidez gástrica. Zedoária combate a má digestão, úlcera e gastrite. Aloe vera, o gel encontrado dentro das folhas da planta, foi eficaz tanto na inibição do crescimento quanto na eliminação de cepas de H. pylori, mesmo aquelas que eram resistentes às drogas em um ambiente de laboratório. A importância da higienização dos alimentos é um outro fator crucial para evitar a contaminação. Alguns alimentos podem piorar os sintomas gerados pela infecção por H. pylori, então é preciso evitar o consumo de bebidas alcoólicas, frutas cítricas, bebidas gaseificadas, café, chá mate e chá preto, os condimentos ácidos e picantes, alimentos processados e de conserva, carnes gordurosas, frituras e queijos amarelos. Também vale ressaltar que o estresse é um outro fator importante para a piora dos sintomas, além de suprimir o sistema imunológico. Portanto, deve-se controlar o estresse com técnicas de respiração e exercícios físicos moderados. Um estudo publicado no PubMed demonstrou a eficácia dos probióticos no tratamento do H. pylori e até na sua erradicação. Foi relatado que eles têm efeitos inibitórios diretos e indiretos sobre H. pylori. Os probióticos podem ter um efeito benéfico na erradicação do H. pylori. No entanto, a cepa, as dosagens, o tempo de duração e a segurança da suplementação probiótica precisa ser mais estudada antes das aplicações clínicas. Também os probióticos reparam a microbiota intestinal atacada pelo uso dos antibióticos. Não se esqueça, pessoal, de assistir ao nosso vídeo sobre os danos causados pelos antibióticos, já que esse é o tratamento mais comum contra a infecção por Helicobacter pylori. Bom, pessoal, os tratamentos naturais para o controle ou erradicação do H. pylori podem ser eficazes,
Mas, como já mencionado, precisamos ainda de mais estudos e podem não funcionar para todos. Conte aí para a gente nos comentários se você obteve algum resultado benéfico com alguns desses tratamentos naturais. Você sonha em ter cabelos mais longos, mais fortes e uma pele radiante? Experimente Elegance Hair, nosso segredo para cabelos incríveis e unhas bonitas. Fortaleça seu cabelo, renove sua pele e transforme suas unhas em apenas algumas semanas. Elegance Hair, sua beleza, sua confiança em um frasco. Acesse o link na descrição e veja a diferença.